Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra. Olá a todos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal A Voz do Sétimo Anjo de Deus. Hoje mais um vídeo sendo gravado, eu que faço parte da igreja Casa de Oração da Missão, aqui de Dionísio Cerqueira, quem vos fala, Pastor Ego. Eu tenho outros vídeos que já foram gravados nesse canal, falando sobre a matemática de Deus. Hoje nós estamos trazendo então a parte 4, né? Falando sobre a matemática de Deus. Então, enfatizando hoje sobre o número 3, né? Eu quero também deixar uma escritura bíblica aqui, para não ficar vago, né? Sempre usando a Bíblia, sempre usando versículos bíblicos para ensinar algo a vocês. Eu quero ler com vocês o capítulo 5 a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e no verso 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e em todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse canal ele tem o objetivo de ensinar, né? Tudo que a gente aprende, a gente tem que ensinar para as outras pessoas, para que as informações acabem chegando para as outras pessoas e todos possam aprender sobre a palavra de Deus, né? Eu trago esse canal aqui, estou começando agora, tem poucos vídeos gravados, mas na sequência a gente vai gravar vídeos trazendo vários assuntos. Eu gostaria até que você também comentasse, né? Não vejo ninguém fazer comentários, né? Faça comentários qual é o assunto que você quer que eu fale, né? Aí você pode pedir, olha, fala de tal assunto, fala de tal coisa, me responde tal coisa, e a gente vai fazer um estudo e vai tentar trazer para vocês. Eu não sei tudo, mas o que eu souber eu passo para vocês. O que eu não souber eu busco informações e tentamos trazer informações para cada um que está seguindo o nosso canal. Então participe, aquela coisa, né? Se inscreva, dá o joinha e compartilhe. Principalmente compartilhe, né? Porque mais pessoas poderão acessar, né? Eu também coloco esses mesmos vídeos no YouTube, eu coloco também no Facebook, né? Você pode usar o próprio Facebook para difundir os vídeos do YouTube. Amém? Deus os abençoe. Então vamos lá. Falando sobre o número 3, né? Onde eu estou ensinando sobre a matemática de Deus, que cada número tem um significado. Assista os outros vídeos que você vai entender o que eu estou falando, né? Tem a parte 1, parte 2, parte 3. Hoje eu já estou na parte 4, né? Falando sobre o número 3, né? Então nós vemos assim que falando sobre corpo, espírito e alma. São 3 partes da nossa vida, né? São 3 partes da nossa vida. Nós vemos também que Deus escreveu 3 Bíblias, né? Depois eu vou trazer outros vídeos falando sobre essas 3 Bíblias. Então, uma Bíblia para o corpo, uma Bíblia para o espírito e a outra Bíblia para a alma, né? Nós vemos que a natureza, ela é uma Bíblia escrita para o corpo, né? Tem muita gente que não crê na Bíblia escrita. Se você olhar para a natureza, você vai ver que ela é uma Bíblia escrita. Tem vários acontecimentos que até o próprio Jesus colocou como referência, colocou como parábolas, né? Falando sobre a natureza. Então a própria natureza está mostrando para nós a existência da Bíblia, né? É uma Bíblia escrita. Queira ou não queira, é uma Bíblia escrita, né? O milho morre para o pé de milho nascer, e de um grão vai se formar espigas. Quando Jesus morreu, ele era o trigo, teve que morrer, entrar na terra, para que mais cristãos aparecessem. Então são tudo versículos bíblicos e parábolas que o próprio Senhor Jesus Cristo usou para nos mostrar que a natureza é uma Bíblia escrita, né? O João Batista usava isso, né? O machado está na raiz, cortando mal pela raiz, aquela coisa toda, né? Raça de víboras, ele também usava a natureza para pregar. Por exemplo, o índio que não conhece a Bíblia, ele conhece a Bíblia da natureza, né? A Bíblia que ele conhece é a natureza, ele respeita, não destrói, se usufrui da natureza para o seu benefício, para alimentar sua família, sem destruir a natureza. Será que nós estamos fazendo isso? Né? Então a natureza é uma Bíblia escrita. A outra Bíblia escrita também, a outra Bíblia que Deus usou, é sobre o universo, né? O universo é como se fosse um rascunho que Deus fez, né? Ele diz que cada um de nós tem uma estrela e chama elas todas pelo nome. Então, imagine só, quando ele disse para Abraão, né? Conta as estrelas do céu, né? Aí nós vemos
Então, por isso que os astrólogos, né, os astrólogos usam bastante a questão do universo, né? Eles usam o universo para explicar Deus, para explicar a sua fé. Temos também a outra, a Bíblia, que é a Bíblia escrita, que é essa aqui, né? Então, a natureza é uma Bíblia, né? O universo é outra Bíblia e essa Bíblia escrita aqui. Não tem como dizer que não é Deus falando aqui, porque são 40 autores em aproximadamente 4.000 anos, nem se conheciam, um vivia em épocas diferentes e um falava do outro sem saber. Não tem lógica de um ser humano conseguir fazer uma coisa tão perfeita como é a Bíblia, né? Não existe isso. Ela foi inspirada por Deus, né? É essa Bíblia dos cristãos, que tem 66 livros. Tem muitas Bíblias aí adulteradas, mas a matemática delas já não fecha. Eu digo assim, a Bíblia que tem 66 livros, sem tirar um versículo, sem colocar outro, sem tirar um capítulo, como muitas denominações estão fazendo, vai fechar a matemática direitinho, né? Então, assim, também vou falar sobre isso mais tarde em outros vídeos, para não ficar muito longo, né? Então, o corpo, a natureza é uma Bíblia para o corpo, o universo é uma Bíblia para o espírito, e a Bíblia escrita é para a alma. Legal isso, né? Nós temos também 3 reis magos, né? Vocês viram lá que a história dos 3 reis magos que vieram adorar Jesus? Esses 3 reis magos, eles são descendentes dos 3 filhos de Noé. Um era descendente de Cão, outro era descendente de Jafé e outro era descendente de Sem, né? Porque se você for estudar o DNA, a própria ciência está descobrindo o DNA, são 3 linhas, 3 raças. Existem 3 raças apenas no mundo, né? Que são os judeus, samaritanos e os gentios, né? Os gentios vieram da descendência de Cão, os samaritanos de Jafé e dos Sem vieram os judeus. Então essas são as 3 raças. O DNA estão fazendo um estudo e estão descobrindo 3 linhagens de DNA. Essas são as 3 raças. Não adianta você dizer africano, americano, europeu. Não, isso são nacionalidades e cor de pele diferente, né? Por exemplo, os asiáticos, não é raça. É uma nacionalidade diferente, uma genética que a partir do dilúvio acabou mudando um pouquinho a genética das pessoas e por causa do ambiente que moravam, que viviam, um ficou com a pele mais escura, outro com a pele mais clara. Isso são nacionalidades, não são raças. Raças provadas cientificamente só tem 3 raças, 3 linhagens de raça. Eles estão estudando e eu sei onde é que vai dar isso, né? Vai dar nos 3 filhos de Noé, com certeza, né? Então, também nós temos ali, por exemplo, ali no livro nós temos também a própria Bíblia escrita, né? Vamos colocar aqui, a Bíblia escrita, ela também tem 3 partes, né? A Bíblia escrita ela também tem 3 partes, né? Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento é onde Deus trabalhava como Senhor, né? Ele trabalhava com a sua nação, com o seu povo, e ele era Senhor, né? No Antigo Testamento. Senhor dos exércitos, lembra as profecias que saía lá? Senhor dos exércitos. Nos 4 evangelhos, ele era Jesus, né? E de Atos dos Apóstolos em diante, até os dias de hoje, como Cristo. Então, Senhor Jesus Cristo, né? Antigo Testamento, Senhor sobre o povo. Jesus, né? Jesus é no meio do povo. E Cristo, né? E Cristo é como o Espírito Santo dentro de nós. Então, ali fica Pai, Filho e Espírito Santo. Não que seja 3 pessoas, lembrando disso. Não existe 3 pessoas da Santíssima Trindade. Não existe isso, não tem Bíblia para isso. Se alguém crê nessa forma aí, amém. Quer continuar pregando sobre a Santíssima Trindade? Eu não tenho nada contra isso, né? Porque eu sou um pregador da Bíblia, né? Se você quer pregar a Santíssima Trindade, o problema é teu, né? Tu vai ter que se virar aí com esses argumentos teus aí, né? Com essas teologias que vocês usam aí. Cada um tem que se virar com o que assumiu a responsabilidade de fazer, né? Se você acha que Deus é uma Santíssima Trindade, amém, siga adiante. Eu não creio que Deus é uma Santíssima Trindade. Então ele trabalhou como Senhor, como Jesus e como Espírito Santo, como Cristo. Senhor Jesus Cristo. Então Jesus era para o corpo, que ele veio em forma de corpo. Senhor, ele era para o Espírito. E Cristo é para a alma, né? Cristo é para a alma. Então, corpo, Espírito e alma. Amém? Vamos lá. Também no Egito, né? Nós vamos pegar ali a parte do Moisés saindo do Egito. Tinha a parte do Egito, tinha a parte do deserto e a parte de Canaã. Então o Egito era corpo, o deserto era o espírito, né? Para a cura do espírito, porque era a santificação, e lá em Canaã para a alma. Então ali vem a justificação,
a santificação e o batismo do Espírito Santo, né? Nós vemos também 3 povos que andaram junto com Moisés, por exemplo, os incrédulos, os manufaturados e os genuínos. Né, eu prego uma mensagem sobre as 3 flores, vou trazer uma hora disso para vocês, né? A flor de plástico, a flor de estufa e a flor genuína do campo. Muito bonita essa pregação, né? Pastor Joel Nins, que é um dos meus mestres, né? Prega muito sobre isso, né? William Branham também prega sobre isso. Agora veja bem, então junto com o povo de Moisés veio os incrédulos, eram aqueles que adoravam o bezerro de ouro, que não eram genuínos hebreus, né? Eram pessoas de outros povos que acabaram saindo junto. Vamos junto por conveniência, né? Datã, Coré e Abirã eram os manufaturados, que achavam que Deus também falava com eles e coisa e tal, eram contra Moisés. E os genuínos, né? Aí vem Caleb, Miriam, né? Josué e o próprio Moisés, né? Então, essas 3 tipos de crentes diferentes incluídos ali na trajetória. Nós vemos que Jesus também teve 3 ministérios, né? O primeiro ministério que era para o corpo, que era a cura divina, né? O ministério, tem igrejas que trabalham só com o corpo, né? Elas trabalham só com o corpo. É cura divina, cura divina, cura divina, cura divina, milagre, cura divina, beleza. Aí, já tem igrejas que vão um pouquinho além, que são aquelas que colocam doutrina, olha, você tem que se santificar, coisa e tal, né? Então, já é um pouquinho mais, né? Vem a santificação. Aí não é só... Aí Jesus colocando a santificação ali, falando sobre adultério, sobre casamento, duro é esse discurso, não foi assim que eles falaram? Nesse momento, 70 discípulos viraram as costas e foram embora. Por quê? Porque não suportaram. Ali Jesus estava falando sobre o Espírito, estava amoestando eles, né? Ensinando para eles a se santificarem. E aí depois ele pregou, depois de ressuscitado, que é o terceiro ministério dele. Então um foi para o corpo, um foi para o espírito e outro para os eleitos, que era diretamente para a alma, né? Daqueles que conseguiram ver Jesus depois de ressuscitado, aproximadamente 500 pessoas. Então, esses 3 ministérios de Jesus mostram bem claro, né? Que a nossa vida, ela tem 3 partes, né? Existem também 3 tipos de demônios que nos atacam. O irmão Branham fala numa mensagem chamada Demonologia, se você quiser procurar na internet, você vai encontrar. William Marion Branham, né, profeta do século XXI, a mensagem Demonologia. E você vai ver ali ele contando que existem 3 ataques de demônios. Os demônios que atacam o corpo, demônios que atacam o espírito e demônios que atacam a alma. Um é os demônios em estado físico, outros em estado de sedução, espírito sedutor, e outro em estado religioso. Vamos dizer, demônio religioso? Existe demônio religioso. Existem pessoas que defendem a sua religião e não defendem a Bíblia, né? Por exemplo, a igreja romana, ela diz que a Bíblia, eles não creem na Bíblia, eles creem na igreja, entende? Eles até dizem, querem usar argumentos de que eles que escreveram a Bíblia. A igreja romana tem isso, que eles escreveram a Bíblia, então eles não creem na Bíblia, eles creem na igreja. E tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente crendo na sua igreja e não crendo no que está escrito na Bíblia. Não, eu aprendi assim, meu pai me ensinou assim, meu avô me ensinou assim, eu fui para a escola de teologia, aprendi assim, eu não vou mudar. Então você está adorando a tua igreja, você está amando a tua igreja. Isso é espírito religioso. E é o pior espírito, porque esse tipo de espírito aí é difícil de arrancar das pessoas. É o espírito mais difícil de você expulsar de uma pessoa. O espírito religioso, né? Aqueles que ficam lustrando a plaquinha da sua igreja, achando que a sua igreja é que vai resolver o problema dele e vai levar ele para o céu. É a Bíblia que vai te levar. É a palavra de Deus, é Jesus Cristo que vai te levar. É só por Jesus Cristo, não é pela tua igreja, é por Jesus Cristo. Então fico alerta aí. Aí o ataque dos espíritos, dos demônios em estado físico, são no corpo, né? As enfermidades, né? As enfermidades, né? Câncer, todas essas coisas. Aí tem as doenças espirituais, que vem depressão, entra adultério, malícia, luxúria, todas essas coisas aí. São ataques espirituais. Então, os primeiros são difíceis de expulsar, o segundo já é um pouco mais difícil. Agora, o terceiro, que é o espírito religioso, é o mais difícil de você expulsar. Então, 3 tentações que nós temos, né? Jesus sofreu essas mesmas 3 tentações, lembra? Ele estava com fome e transforma essas pedras em pão, né? E aí ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aí levou ele lá no alto, no cenáculo, né? Se atira daqui para baixo, não, isso é tentar Deus, é tentação. No caso, daí era para o espírito, né? Espírito sedutor. E aí no final ele colocou, se me adorares, o que é adoração? Adorar a Deus, né? Se me adorares, te darei todos esses reinos. Ali ele estava tentando atingir a alma, né?
Entende? Então, para nós é assim. Sempre nós temos uma fraqueza. Todos os homens têm uma fraqueza num desses três. Quando não tem nos três, né? O irmão Brana prega que a maior armadilha do ser humano, ele tem três fraquezas, né? Que as três fraquezas do ser humano, né? Que é fama, dinheiro e mulher, né? Para o homem. Fama, dinheiro e mulher. Essas são as três fraquezas do homem, né? E tem gente que cai nas três, tem gente que é fraco numa, é forte nas outras, né? Então cuida para que você não seja atacado dessas três formas. Então o número 3 ele tem bastante coisa para falar. Ficou até extenso o meu vídeo aqui, mas tem muita coisa para falar sobre o número 3 na Bíblia, né? Bastante importante, para frente eu vou trazer outros vídeos. Beleza? Ajude nós aí, vai compartilhando e faça comentários aí, peça qual é o assunto que vocês querem. Marca da besta, sobre as duas igrejas, sobre tantas coisas que tem aí pra gente conversar. E na medida do possível eu vou estar respondendo e trazendo vídeo para vocês. Amém? Deus os abençoe e até o próximo vídeo.